Recentemente eu tenho me perguntado muito, me questionado muito e muitos porquês, né? Por que que eu não vou... Por que que eu vou querer uma vida solitária, repetitiva, às vezes, muitas vezes, injusta, que a gente dá o máximo e não vê nada ali na hora? Como não desistir disso, né? Hoje eu vou falar sobre a musculação, né? Como não desistir de fazer seu treino todos os dias, praticar a musculação. Porque no inverno agora eu tive muita dificuldade, né? Aí eu passei por essa dificuldade e vim aqui compartilhar com vocês o que eu fiz com a minha mente, né? Porque assim, tudo tá ligado à mente, muita coisa na nossa vida tá ligada à nossa mente, o que passa no nossa cabeça, nossos pensamentos, né? Então eu vim compartilhar um pouquinho aqui com vocês como ter constância mesmo em dias difíceis e para ver se eu posso ensinar, ajudar vocês um pouquinho aí nessa situação, né? Então bora lá pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Dulce, eu sou mãe de Maria Clara e aqui eu compartilho um pouquinho da minha história, das minhas experiências, dicas aqui para vocês também sobre vida saudável, sobre maternidade e sobre algumas coisas que eu superei em minha vida, né? Então hoje eu vim falar um pouquinho como ter constância nos treinos, mesmo em dias difíceis, mesmo em situações difíceis, porque recentemente agora que acabou, né, o inverno, foi muito difícil para mim, muito difícil, porque o frio me deixava muito desmotivada, principalmente nas coisas que eu gosto de fazer, né, que é ir treinar e tudo mais. E eu, por muitas vezes, não ia treinar, por conta que eu tava, assim, eu sei que a gente não precisa de motivação, mas assim, eu não tinha ânimo pra vestir uma roupa de treino, porque tava muito frio, porque tava chovendo, aquele dia cinzento me deixava muito triste. Às vezes aqui em minha cidade mesmo, chovia a semana inteira. E eu não tinha disposição para colocar uma roupa de treino e simplesmente não ia. Aí às vezes eu ficava doente, também não ia, sim, isso é válido, né? Uma justificativa plausível não ir é estar doente, mas às vezes eu não tava e eu não ia porque eu tava com a energia muito baixa em relação ao que eu via aquele dia cinzento, me deixava muito introvertida também. E eu falei assim, não, aí eu calculava, né, 6 vezes na semana, pelo menos 3 vezes eu vou, né? Porque 3 vezes eu faltava, às vezes acontecia isso. E a questão de eu estar estagnada ali, né, com o meu peso, porque eu tava em processo de ganho de massa muscular, que é muito difícil, inclusive, né? Eu acredito que seja mais difícil do que perder peso, ganhar massa muscular, porque depende muito mais... Perder também depende muito da sua alimentação, mas assim, ganhar massa muscular, na minha opinião, está sendo mais difícil do que perder peso. Gente, eu acho que vai ter gente falando assim, né? Pensando, essa cidade nem faz frio, você mora no litoral da Bahia, faz muito calor, Nordeste e tal. Mas, gente, eu sinto muito frio, eu sinto muitas coisas, né? Então, se tá muito calor, eu sinto muito calor. Se tá frio, eu sinto muito frio. Então, eu sou assim. Então, eu tinha muita dificuldade. Eu não acordava cedo. Como eu trabalhava 7, né? Quando eu trabalhava há 2 meses atrás, eu acordava 4 horas da manhã, para 5 horas estar na academia, para 7 horas estar no trabalho. E eu conseguia, né? Antes do inverno, fazer isso. 3 meses atrás, 2 não, 3 meses. Antes do inverno, né? Eu conseguia fazer isso. Quando começou o inverno, eu troquei o horário do treino para depois do trabalho. Eu ia treinar 1h20. Depois que eu levava a Maria na escola, eu ia treinar. Mas por muitas vezes eu deixei de treinar por conta do frio que fazia, do dia fechado, do tempo, né? Da temperatura, da chuva e tal. E realmente, uma vez eu estava assistindo alguém falar, eu não me recordo quem foi, falando, se eu não me engano, era nos Estados Unidos, em alguma cidade, algum estado que tinha neve. E aí falava assim que a mídia nem divulga tanto, mas o índice de suicídio nessa época é muito alto, porque as pessoas não conseguem sair de casa por conta da neve e ficam muito sozinhas
E é verdade isso, assim, eu me sentia muito só, era, sei lá, eu não sei se alguém já passou por isso, acredito que sim, se você já passou por isso, deixe seu comentário assim, aqui. Mas meus hormônios da felicidade diminuíram drasticamente nessa época. Graças a Deus que agora o inverno acabou, né? Chegou a primavera, vão ter mais dias de sol, né? Pra dar uma animada aí. E eu vim aqui compartilhar esse sentimento que eu tinha, né? Que eu tive esse ano. Ano passado não foi tanto, mas esse ano eu senti demais. E aí eu vim dar aqui ai meu Deus, o tablet. Dar algumas dicas aqui pra vocês. Em relação a isso, a não ter ânimo, não ter motivação. Porque assim, não são todos os dias que a gente vai acordar bem. Não são todos os dias que vai ocorrer tudo do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente programou. Mas você precisa sim, de alguma forma, dar um jeito ali nas 24 horas do seu dia, de tirar um tempinho para cuidar de você, do seu corpo, da sua mente também, porque assim, mexe muito com a mente, né? Quando você faz atividade física, todo mundo já sabe aí, que libera vários hormônios que fazem bem para o nosso corpo e para a nossa mente. A primeira dica é válida somente para mulheres, tá? Mulheres são cíclicas, ou seja, tem o seu ciclo menstrual, né? E tem suas fases. Então você precisa respeitar esse ciclo. Conhecer seu ciclo menstrual é muito importante, porque você vai se sentir mais fraca, né, nos dias pré-menstruação. Então aí nesse dia, se você não estiver disposta a treinar, não vá. Se você tiver um pouquinho, vá mesmo assim, mas pegue leve nos pesos, faça menos repetições. Você pode substituir também a musculação por outra atividade física, como por exemplo uma caminhada leve. Então você precisa conhecer seu ciclo para saber lidar ali naquela situação. No Brasil começou a primavera, né? Mas você pode estar me assistindo de outro lugar do mundo e que pode estar inverno aí, e o inverno seja muito rigoroso e você precisa fazer seu treino, né? Então, o que eu pensava no inverno? 6 vezes na semana era a quantidade de vezes que eu treinava. E aí eu pensava no seguinte, hoje tá frio, tá chovendo, não vou, beleza, mas amanhã eu vou, né? Então eu pensava assim, essa semana eu só vou 3 vezes, e eu ia as 3 vezes. Ai, não deu certo, eu ia hoje, mas amanhã eu vou me comprometer a ir. Mesmo que eu faça um treino menor, ou mesmo que eu faça um treino mais rápido, né? Eu pensava dessa forma, eu tenho que ir algum dia da semana. Então era isso que eu fazia, colocava em mente, eu preciso ir. Porque se eu passar muitos dias sem ir, aí que vai piorar. Quanto mais dias você passa sem ir, a chance de você voltar é pior, né? E aí eu usava isso na mente, né? Eu preciso ir alguns dias na semana, pelo menos. Aí eu conseguia ir, mas pra quem treinava todos os dias, né? Eu tinha regredido, né? Na verdade. Mas assim, eu não podia parar de vez, né? E foi isso que eu fiz. E ainda mais que eu tava na fase de ganho de massa muscular, que eu já falei. É muito difícil mesmo. Eu emagreci 7 quilos e agora eu tô com um novo objetivo, que é o ganho da massa muscular. E aí, nesse período que eu fiquei assim, sem treinar direito e tal, o que acontece? No frio, tem comidas quentes. Comidas quentes são mais calóricas, né? E aí, eu dei uma engordadinha, mas nada de muito, né? Eu acho que eu engordei 2 quilos, mas acredito que já tenha perdido. E aí, tinha isso, né? A questão da comida em casa, de estar em casa e comer toda hora, e comer comidas do frio, né? Que são mais calóricas, né? Era chocolate quente, Nescau quente, né? Era mingau de tanto caldo, essas coisas. Então, são comidas super calóricas, né? Então, eu acabei ganhando peso. Mas nada assim, de perder roupa e tudo mais, não. E acredito que eu já tenha perdido os 2 de uma vez só. Ou até mais, viu? Então é isso. Faça um esforço para ir o mínimo, né? Faça o esforço de fazer o mínimo possível. Uma dica muito importante, que se você puder, né, treinar com alguma amiga,
é muito importante nisso, porque assim, quando uma tá desmotivada, a outra motiva e vice-versa, sabe? Então é muito importante que você não esteja só. Não é meu momento agora de estar com alguém, de treinar com alguém, por conta de incompatibilidade de horários, mas que faz muita diferença, sabe? Muita diferença. Mas você não pode depender de outra pessoa pra ir fazer seu treino, né? Então, assim, que você não dê essa desculpa, né? Eu não tinha essa desculpa, ai, tô sozinha pra ir, né? Porque eu já comentei aqui, né, que eu comecei a ir sozinha, né? Depois que eu fui treinar com as meninas e tal, só que agora não tem como... os horários da gente não bate. Às vezes eu vou treinar, às vezes que eu vou mais treinar com alguém assim, às vezes ainda é com minha mãe, mas não é sempre, né? Então, assim, não dependa de ninguém pra ir, porque assim, essa desculpa não pode ser dada, não é válida essa desculpa, tá? Gente, então é isso que eu quis vir falar um pouquinho aqui, o que é que tá acontecendo, né, com minha rotina de treino e tal, que eu sempre já falei várias coisas aqui na internet sobre isso, sobre como eu emagreci, como gastar pouco fazendo atividade física, que dá assim. Então, nesse vídeo, eu em especial, eu vim falar aqui sobre a constância, né, dos treinos, mesmo em dias difíceis, porque vai chegar uma hora assim que você vai querer desistir, vai enjoar, vai se sentir triste, vai se sentir pra baixo, mas que você não pode desistir de você, tá bom? Eu falei também, às vezes eu posto assim meu treino no Instagram, e esses dias até minha irmã falou assim, você é minha motivação, como é que você não quer ir pra academia, não sei o quê. E eu falei assim, gente, é mesmo, eu tô bem pra baixo, assim, em relação a isso, e isso precisa ser mudado, né? Porque se faz tão bem pra mim, por que eu vou desistir, né? Eu não posso desistir. A vida tem seus altos e baixos, sim, é claro, e eu acredito que todo mundo passa por esse processo, né? De não querer ir, né? Eu acho que todo mundo passa, né? Eu vou fazer mês que vem 2 anos que eu faço a musculação, e não teve nenhum mês que eu ficasse sem fazer, sem pagar minha academia, sem ir, né? Se eu tô pagando, eu vou, claro. Então é isso, que você não desista de você, cuide do seu corpo, cuide de sua mente, através também, que isso é uma das coisas que a gente deve fazer, através também da atividade física, que vai te fazer bem, eu tenho certeza disso. Não existe uma pessoa que faça atividade física regularmente e que não veja diferença em seu humor, em sua mente, em suas emoções, em seu corpo físico, né, em sua saúde física também. Então eu vim aqui para conscientizar vocês que haverão dias difíceis, sim, mas você não pode desistir de você. Se você quer viver de uma forma mais leve, de uma forma mais saudável, uma das coisas que você deve fazer é isso, fazer atividade física. Então eu vim aqui falar para você não desistir, que tudo bem passar por períodos ruins, né, difíceis, mas não desista de você, tá bom? Porque Jesus te ama. Ai, meu Deus. Depois eu quero me falar sobre isso também, né? Você precisa ter amor por você, né? Ter amor à vida que Deus te deu, né? Deus te deu uma vida e você precisa cuidar bem dela. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, peço que você dê seu joinha, se inscreva no canal, porque às vezes a pessoa passa por aqui e não se inscreve no canal. Sua inscrição aqui é muito importante pra mim, tá bom? Então é isso, até a próxima. Quarta-feira tem mais vídeos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.